Muito bem, moçada. Depois daquela teoria, chegou a hora então de nós praticarmos alguns exercícios para fixar o conteúdo. São todas as questões extraídas de concursos anteriores. Então vamos. Primeira questão. Olha lá. Todas as alternativas abaixo apresentam palavras que possuem 5 letras e 5 fonemas, exceto... Bem, observe a palavra horas, tá? Então já vamos fazer isso aqui, ó. Observe essa palavra. Nela, a letra H não representa fonema, tá? Ela está aqui, como eu falei, apenas por questões etimológicas. Ou seja, ela não corresponde a nenhum som da fala. Portanto, o que nós temos aqui? 5 letras, né? 5L e o que? 4 sons, 4 fonemas. Cada letrinha aqui, ó, que eu estou marcando para você, representa um som, um fonema, mas a letra H não representa fonema. Exame, olha aqui a letra X representando, né? Vamos fazer uma transliteração aqui, ó, tá? Exame, tá ok? Nas demais alternativas, eu realmente tenho 5 letras e 5 fonemas. Bom, então, o gabarito dessa questão é a letra B. Pode marcar aí, que eu marco aqui também, tá? Então, próxima questão, questão número 12. Galera, olha aí. Todas as palavras abaixo apresentam 4 letras e 4 fonemas, exceto, olha lá, exceto. De novo, aparece aqui, ó, a letrinha H para a gente analisar. Na palavra hoje, você consegue perceber, eu tenho 4 letras, isso é indiscutível, tá ok? Mas a letra H também não representa som, não representa fonema. Então aqui eu só tenho o quê? 3 sons, 3 fonemas. Nas demais alternativas, professor, cada letrinha representa, sim, um som, um fonema. Então, o gabarito pode marcar aí, ó, letra D, ok? Questão número 3 agora. Assinale a alternativa que não apresenta um dígrafo. Então, veja, a resposta certa não pode apresentar dígrafo. Lembrando, eu tenho dígrafo consonantal e dígrafo vocálico. Você tem que ficar atento. Bem, vamos lá. Vamos analisar aqui. O que eu tenho na letra A? Na letra A nós temos um dígrafo vocálico. Tá? A base é uma vogal. É como se eu tivesse isso aqui, ó. Tendo, tá bom? Na letra B, o que nós observamos aqui? O dígrafo consonantal QU, pesquisa, é como se eu tivesse isso aqui, tá bom? Pesquisa. Na letra C, eu tenho a palavra pessoa e eu tenho o dígrafo SS. Na letra E, eu tenho o dígrafo consonantal LH. Na palavra risco, eu não tenho dígrafo, isto é, cada letrinha que eu estou apontando para você, de fato apresenta um som. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 letras e 5 fonemas, tá? Nos demais casos, o que eu tenho? Ó, 1, 2, dígrafo conta só com uma letra, 3, 4, tá? Ou melhor, dígrafo conta só como um som. Vamos corrigir aqui, senão você se confunde. Então eu tenho quantas letras? Letras é o que você vê.
1, 2, 3, 4, 5. 5 letras. Quantos sons? 1, 2, 3, 4. 4 sons. Vamos corrigir aqui. Pegar a borracha. Apontar para a caneta novamente. Olha aqui. 4 sons, 4 fonemas. Tá bom? Na palavra pesquisa, quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 letras, né? 8 letras. Rapaz, esse 8 aqui não ficou legal, hein? Vamos melhorar esse 8? Senão daqui a pouco nem eu entendo. Vamos lá. Olha lá, 8 letras. Quantos fonemas? Como eu tenho aqui, ó, um dígrafo, né? Então eu vou ter um som a menos. Então eu vou ter 7 fonemas. Confere? Ó, 1, 2, 3, 4. Olha aqui, ó, 4 sons, 5, 6, 7. Tá bom? Então esse é o raciocínio, tá? O dígrafo conta só como um fonema. Gabarito da questão número 3 é a letra D de dado. Questão número 4. Olha aí. Sobre a palavra pessoa, analise as seguintes afirmações. Então veja, eu tenho 3 itens. Vamos analisar o primeiro item, né? Não possui dígrafos ou hiatos. Não possui. Bom, está errado. Então pode marcar. O primeiro item está errado. Por quê? O dígrafo consonantal existente na palavra é representado pelas letras SS. Olha aqui, ó. SS. Tá joia? Então eu tenho dígrafo sim. Tá? E ao separarmos as sílabas das palavras, dessa palavra, né, pessoa, o que nós notamos? A presença do hiato. Então, veja, se eu tiver que separar, como é que eu faço? Ó, P. Lembrando que o dígrafo SS, ele é separável. Então, ó, um S para um lado, outro S para o outro lado. Agora, olha o que vai acontecer aqui. Pessoa. Eu tenho 3 sílabas. Cada sílaba, uma vogal. Eu não posso ter 2 vogais na mesma sílaba. Então, quando eu tenho uma vogal numa sílaba e a vogal em outra sílaba, eu tenho hiato. Então, ó, eu tenho dígrafo e eu tenho hiato. Por isso, o primeiro item é errado. No item 2, o item 2 é certo. Por quê? A sílaba tônica é a penúltima. Presta bem atenção. Quando a sílaba tônica da palavra é a última, por exemplo, eu tenho aqui a palavra café. Olha aí, ó. Café. A sílaba tônica é a última. Então, o que eu tenho aqui? Ela é uma oxítona, né? Oxítona. Vamos escrever aqui, ó. Ó. Ok? Quando a sílaba tônica da palavra é a penúltima, ela é, então, paroxítona. Na palavra pessoa, qual é a sílaba tônica? A sílaba tônica é essa aqui, ó. Essa é a sílaba tônica da palavra, tá? Sílaba tônica. Então, é a penúltima. Então, ela é assim, paroxítona. E quando a sílaba tônica da palavra é a antepenúltima, como, por exemplo, na palavra lâmpada, tá? Lâmpada, ó. Vejamos aqui. Na palavra lâmpada, aqui, ó. É a antepenúltima, então ela é
proparoxítona. Item 3, nós também podemos dizer que o item está correto. Já foi observado, querido, que a palavra se divide em 3 sílabas, né? Olha aqui, ó. P, so, a. Tá certo? Então, a palavra que tem 3 sílabas é trissílaba. Assim sendo, o gabarito da questão número 4 é a letra B. Somente estão corretos os itens 2 e 3. Questão número 5. No termo necessidade, destacado do trecho, quando nasce da necessidade de dizer, temos um dígrafo. Então veja aqui, ó. Temos um dígrafo. Assinale a opção que apresenta as palavras nela citadas contendo dígrafos. Então, contendo dígrafos. Bem, o dígrafo presente na palavra necessidade está representado pelas letras SS. Na letra D, se você perceber, as duas palavras também apresentam dígrafos. São dígrafos consonantais. Olha lá, o SS, o NH e o dígrafo QU. Olha lá, QU, né, tá fazendo o papel do K. Veja, né? Quem? Então, eu tenho sim 2 dígrafos aqui. Então, eu já posso marcar o gabarito como a letra D. Um detalhe ainda, na letra D, é o quem. Olha só. Professor, o quem aqui também é dígrafo? Não. O quem, tá? Ele está como um ditongo, tá bom? Está como um ditongo. A letra M está representando o som geralmente emitido ou representado, melhor dizendo, pela letra I. Eu tenho aqui então, ó, o E, que vale 2, o U, o I, melhor dizendo, que vale 1 ponto. Então eu tenho um dígrafo, ou melhor, eu tenho um ditongo decrescente nasal. Tá? Primeiro aqui eu tenho a vogal e depois aqui eu tenho a semivogal. Compreendeu? E o que acontece na palavra olhos e na palavra humana, na letra A? Não há dígrafo, tá? Na palavra humana. Aqui eu tenho dígrafo, mas na palavra humana eu não tenho. Lembrando, a letra H não representa fonema. Na letra B, eu tenho a palavra celebrada, tá? Eu tenho aqui, ó, BR, constituindo um encontro consonantal, e eu tenho o lhe. Ó, BR é encontro consonantal, não é dígrafo. O LH é dígrafo, tá? Aqui também na letra A eu posso dizer que é dígrafo. Na letra C, palavra, olha só, o VR é o que? Encontro consonantal. Vou botar aqui, ó, SC. Nasce, agora sim eu tenho dígrafo, tá? Mas o dígrafo tem que aparecer nas duas palavras, querido. Na letra E, cuidado, tá bom? Porque o QU, olha aqui, ó, equivale a um fonema, tá? Esse QU aqui, ó, equivale a um fonema só. Então aqui eu tenho dígrafo, tá joia? Na palavra perdoada, eu tenho um encontro consonantal aqui, ó. Encontro consonantal. Esse encontro consonantal é chamado de imperfeito. Por que, Albert? Porque as duas consoantes ficarão cada uma numa sílaba distinta. E eu ainda tenho mais aqui, ó, perdoada. Eu tenho uma separação aqui, ó, de duas vogais. Nesse caso aqui eu tenho o que nós chamamos de hiato, tá bom? Pode anotar aí, ó.
hiato. Tá joia? Então, o gabarito está confirmado, letra D. Questão número 6. A palavra trinitrotolueno, que palavra difícil, é um palavrão, é classificada em relação ao número de sílabas como e em relação à posição da sílaba tônica como. Então, veja, duas análises. Se nós separarmos as sílabas, né? O que nós vamos ter aqui, ó? Vou fazer aqui para você rapidamente, ó. Tri, ni, tro, to, lu, en, no. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 e mais de 3 sílabas. Então, se eu tenho mais de 3 sílabas, ela é o quê? Polissílaba, tá certo? Então eu tenho aqui, ó, 4, não é verdade? 5, 6 e finalmente 7. 7 sílabas, tá? E de acordo com a posição da sílaba tônica. Nós vimos isso numa questão anterior. Se a sílaba tônica da palavra for a última, ela é oxítona. Se for a penúltima, ela é paroxítona. E se for a antepenúltima, ela é proparoxítona. Qual é a sílaba tônica da palavra trinitrotolueno? É a sílaba representada pela letrinha E. Ó a setinha ali, ó. Então, ó, não é a última e sim a penúltima. Portanto, ela é uma paroxítona. Gabarito, letra E. Questão número 7. Assinale a alternativa, veja, incorreta quanto à divisão silábica. Bem, vamos lá. Veja, excesso. Olha aqui, eu tenho dígrafo, dígrafo, mas eles são separáveis. Então, aqui está correto. Pesquisa, ou melhor, pesquisador. Eu tenho dígrafo QU. Esse é um dígrafo inseparável. Correto. Na letra C, veja, sobreposição. Está errado, querido, porque ó, eu teria que fazer essa divisão silábica aqui, tá? As demais sílabas estão corretas, mas o problema já apareceu. Então eu já sei que eu posso marcar a letra C. Na letra D, constatação. Correto. Beleza? Na letra E, contratar. Correto também. Detalhe, o que é isso aqui? Encontro. Ó, vamos botar aqui, ó, é C. Encontro consonantal perfeito. Por quê? As consoantes estão na mesma sílaba. Questão 8. Veja. Uma das palavras da tirinha acima apresenta hiato. Uma das palavras apresenta hiato. Gente, o que é mesmo hiato? Hiato é o seguinte, querido. É quando você tem vogal numa sílaba e vogal em outra sílaba. Eu não posso ter duas vogais na mesma sílaba. Cada sílaba só pode ter uma vogal. O que for parecido com vogal, certamente vai ser a semivogal. Tá joia? Então, isso que é hiato. Então, veja. Como é que eu separo a palavra guia? Olha aqui, ó. Guia. Eu tenho duas sílabas. O que é interessante você perceber é que GU, anote aí, D de dígrafo. GU representa dígrafo. A letra I representa a vogal da sílaba. A letra A vogal da outra sílaba. Então, já apareceu para mim o hiato. Na palavra rápida, veja, eu não tenho Opa! Escorregou aqui. Vamos pegar a borrachinha.
Pronto. Na palavra rápida, voltando então, eu não tenho a separação de duas vogais, né? Ó, volante, eu tenho volante. O que eu tenho aqui, galera? Eu tenho aqui um dígrafo conhecido como dígrafo consonantal, porque a base, ou melhor, dígrafo vocálico, porque a base é uma vogal. Olha aqui, ó. Vogal, não é? Então o dígrafo é vocálico. Na palavra contra, eu tenho duas sílabas. Olha que interessante. Mais um dígrafo. Dígrafo vocálico, porque a base também é uma vogal. Na palavra arvoreis, três sílabas, mas eu não tenho hiato. Olha que legal. R e V, cada consoante em uma sílaba. Eu tenho aqui um encontro consonantal imperfeito. Gabarito letra A está confirmado. Questão 9. Assinale a única alternativa que apresenta dois dígrafos. Então eu tenho que ter dois dígrafos. Lembrando que o dígrafo é quando eu tenho duas letras para representar apenas um som, né? Então vamos lá. Na letra A, eu tenho apenas um dígrafo representado por LH. Então eu tenho aqui um dígrafo consonantal. PL não é dígrafo. PL é o que, galera? Encontro consonantal. Aqui eu tenho dígrafo. Na letra B, eu tenho que ter muito cuidado. Por quê? O único dígrafo que aparece aqui é representado por NH. Ah, professor, mas e no finalzinho da palavra? Veja bem. Aqui eu tenho, na verdade, um ditongo nasal. É como se eu tivesse a seguinte representação aqui, ó, do som, ó. Tá? A com O. O A você já sabe quanto é que vale, galera? 4. Quanto vale o O? 3. Então o que eu tenho aqui? Vogal e semivogal. Então eu não tenho dígrafo, eu tenho ditongo nasal decrescente. Na letra C, na palavra exemplo, eu tenho dígrafo? Sim, tenho dígrafo vocálico, representado pelo conjunto EM. Veja, exemplo. Então, é como se eu tivesse isso aqui, ó. Tá? O E com o tio, com o sinal de nasalização. Então, aqui eu tenho um dígrafo vocálico. E o PL? Olha só, o PL, galera, é um típico encontro consonantal perfeito, que fica na mesma sílaba. Na palavra excesso, letra D, eu tenho, ó, XC representando o primeiro dígrafo e SS representando o segundo dígrafo. Então, podemos fazer assim, ó. Esses dois dígrafos são dígrafos consonantais. E detalhe, eles ficam em sílabas diferentes, tá? Como é que eu separo a palavra excesso? Ó. Letrinhas idênticas, sílabas diferentes. Olha lá, excesso, tá bem? Na palavra ensino, o que eu tenho aqui? Eu tenho apenas um dígrafo representado pelas letras E e N, tá? Esse dígrafo aqui é chamado de dígrafo vocálico. Por quê? Porque a base, isto é, a primeira letra, é uma vogal. É como se eu tivesse isso aqui, ó. Tá?
É como se eu tivesse o E nasalizado. Tá joia? Então, professor, qual é o gabarito? Ficou fácil. Agora, letra D. Questão número 10. Na palavra fazer, notam-se 5 fonemas, isto é, 5 sons. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 letras, né? 5 letras. E cada letrinha representa um fonema. Até aí tudo bem. O mesmo número de fonemas, então, ó, mesmo número de fonemas, ocorre na palavra da seguinte alternativa. Bom, vamos prestar atenção, então, na letra A. O que eu tenho na letra A? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 letras e cada letra representando um fonema. Não é essa a resposta. Na letra B, quando, olha só, QU e GU serão dígrafos apenas quando aparecerem, ou melhor, poderão ser, né? Poderão, essa é a verdade. Poderão ser dígrafos apenas quando aparecerem antes de E e antes de I. Antes de A e antes de O, não há possibilidade. Nesse caso aqui, quantas letras eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Concorda comigo? Agora, quantos fonemas eu tenho? QU não representam dígrafo, mas AN representam. É como se eu tivesse isso aqui, ó, o A nasalizado, tá ok? O A com o til. Então, as duas letras representam um som. Então, eu tenho 5 fonemas, certo? Doutor, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 letras e também 6 fonemas, cada letrinha correspondendo a um som. Na palavra ainda, cuidado, na palavra ainda eu tenho o quê? Um dígrafo, certo? Um dígrafo vocálico. É como se eu tivesse o I, né, com o til, nasalizado. Um som. Então eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 letras. Opa! Letra não é som, não é fonema. O que a banca examinadora quer são 5 fonemas. Quantos fonemas eu tenho? 4, porque eu tenho um dígrafo, né? 4 fonemas. Olha lá, não serve como resposta. Na palavra além, quantas letras? 1, 2, 3, 4. Letra é tudo o que você vê, tudo que você escreve. Agora, quantos fonemas eu tenho? 1, 2, 3, 4. 4 fonemas também, tá? O que eu preciso entender aqui? O EN não é dígrafo. O EN é ditongo. A letra M está representando o som, geralmente representado pela letra I. Então, ó, é como se eu tivesse isso aqui, ó, né? Fazendo a transliteração, é como se eu tivesse isso. Além, ditongo decrescente nasal. Gabarito, então, professor? Ficou fácil, querido. Letra B de bola. Tá certo? Aí na sua tela, o gabarito desses exercícios comentados. Espero que você tenha gostado dessa nossa aula sobre fonética e até o próximo encontro. Um grande abraço para você.